Salve, gente. Tudo bem? Bom, a primeira apresentação foi a introdução do formalismo lagrangiano, tá bom? Nós deduzimos as equações de Euler-Lagrange a partir da segunda lei e do princípio de D'Alembert. Mas para vocês aprenderem de verdade o formalismo, vocês vão ter que praticar bastante, tá? Então, nessa apresentação aqui, a gente vai ver um primeiro exemplo, tá? De como fazer o formalismo lagrangiano funcionar. Vocês vão precisar fazer isso muitas vezes. Espero que esse primeiro exemplo sirva como um bom guia, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, gente, um dos exemplos mais importantes, eu diria até canônico, da mecânica clássica é o pêndulo simples. Então, nada mais natural que a gente comece nossas aplicações de formalismo lagrangiano por ele. Vamos trazer o pêndulo aqui num desenhozinho, né? Então, aqui a gente tem um pêndulo simples de comprimento L, massa M, ele percorre esse arco de círculo aqui desenhado, e a gente quer então encontrar as equações de movimento desse pêndulo aqui. Tá bom, gente? Bom, centrando nosso sistema de coordenadas aqui no ponto de apoio do pêndulo, o que a gente quer é então encontrar as coordenadas generalizadas nas quais a gente vai descrever o problema. Tá certo? A gente, naturalmente, se a gente estivesse lá na mecânica newtoniana, a gente poderia pensar em descrever esse pêndulo aqui com as coordenadas x e y, por exemplo, mas aqui já fica claro que essas não são coordenadas boas quando a gente entende que a gente não precisa de duas coordenadas para descrever esse problema, né? Quando a gente se lembra que o pêndulo simples aqui, esse comprimento L é fixo, o pêndulo é inextensível, a gente sabe que a gente só precisa de uma coordenada, esse ângulo θ aqui, para descrever por completo o movimento desse pêndulo, tá bom? Então, esse ângulo θ vai ser a nossa coordenada generalizada, e a gente então precisa encontrar o lagrangiano escrito em termos da coordenada generalizada, da derivada, né? Aqui no caso θ, θ ponto. Poderia depender em princípio do tempo, mas já estou adiantando que não vai depender, tá certo? Lembrando que o lagrangiano é igual a energia cinética menos energia potencial. Notem que já estou especificando aqui que a energia potencial depende só de θ, porque a gente lá na apresentação passada viu que para chegar das equações canônicas de Lagrange, das equações lagrangianas, desculpem, para as equações de Euler-Lagrange, a gente precisou supor que a força generalizada era derivável de um potencial que só dependia das coordenadas, né? Então aqui já estou adiantando que o potencial depende apenas de θ, mas a energia cinética, em princípio, poderia depender de θ e θ ponto. Continuando, temos aqui então o lagrangiano, escrito em termos da energia cinética e da energia potencial. Então o que a gente precisa são das expressões explícitas de t e de u como função de θ e possivelmente θ ponto, tá bom? Bom, a energia cinética de uma partícula de massa m, a gente sabe quanto vale, né? Vale meio de mv ao quadrado, onde v é a velocidade da partícula. E aí, lembrando que a gente está medindo tudo aqui a partir do ponto de apoio do pêndulo, a gente pode escrever a velocidade como sendo R ponto, R chapéu, vocês se lembram disso lá do curso de Mecânica 1, né? Mais R θ ponto, θ chapéu. E aí, considerando que nesse problema R é simplesmente L o tempo todo, R é fixo, o pêndulo é inextensível, este primeiro termo aqui é automaticamente zero. Nesse segundo termo, a gente pode substituir R por L. E aí, ao fazer o vetor V aqui ao quadrado, o produto escalar com ele mesmo, basta a gente simplesmente quadrar essa expressão aqui, e é isso que aparece aqui, né? L ao quadrado, θ ponto ao quadrado, é simplesmente o quadrado dessa expressão aqui, tá certo? E com isso temos aqui uma expressão em termos de θ ponto, ou seja, a gente pode até apagar aqui a dependência em θ, a gente está vendo que a energia cinética depende apenas de θ ponto, tá bom? Isso nem sempre vai ser o caso, tá? Em alguns problemas mais complicados, a energia cinética pode depender de algumas coordenadas generalizadas além das suas derivadas, mas aqui a gente está vendo que só depende da derivada, tá certo? Bom, para escrever a energia potencial, a mesma coisa, a gente precisa só lembrar da projeção aqui
do pêndulo, tá certo? Porque isso vai ser a altura z aqui, tá bom? E aí uma trigonometria bem simples mostra que isso aqui é simplesmente L cosseno de θ, tá bom? E desculpem, menos, né? L cosseno θ, o que dá isso aqui, fazendo com que a gente possa escrever então o lagrangiano dessa maneira. O lagrangiano, que, enfim, depende de θ e θ ponto em princípio, acaba dependendo dessa maneira bem especial, né? Um dos termos depende só de θ ponto e o outro apenas de θ. De posse do lagrangiano escrito em termos das coordenadas generalizadas, podemos invocar então as maravilhosas equações de Euler-Lagrange, escritas aqui, tá certo? Nesse caso a gente só tem uma, porque só tem uma coordenada generalizada, e com o lagrangiano aqui, a gente pode simplesmente substituir este sujeito aqui e aqui e ver quanto dá, tá certo? Este primeiro termo aqui vai envolver só o primeiro termo, tá certo? A derivada com relação a θ ponto vai pegar só esse cara aqui e vai dar para a gente 2θ ponto. Esse 2 vai cancelar com esse 2 aqui, o que vai dar ml2θ ponto, que derivado com relação ao tempo, né? L é fixo, transforma θ ponto em θ2 ponto. Tá bom, gente? Assim como este cara aqui só vai pegar esse termo e aí, na verdade, o ddθ aqui, ele vai atuar só no cosseno aqui, tá certo? Transformando em menos seno, fazendo com que tenhamos esse resultado, de onde a gente pode finalmente, né, esse menos aqui com esse menos dá mais, chegar nas equações de movimento que talvez não estejam escritas da maneira que vocês estão mais familiarizados, mas se a gente primeiro dividir por m aqui e depois dividir por L2, a gente chega na forma, vou apagar aqui só para, tá certo? A gente chega então na forma que talvez seja a mais conhecida de todo mundo, né? Essa aqui é a famosa equação do pêndulo, inclusive, né, para pequenas oscilações, a gente se lembra que seno θ é aproximadamente θ, de onde a gente pode escrever, né, θ ponto mais g sobre L. Θ igual a zero, tá certo? Que é, naturalmente, a equação de um oscilador harmônico, né, de período 2π raiz de L sobre g, que é o que vocês, claro, se lembram lá da mecânica 1, né, ou seja, um pêndulo que oscila aqui bem pertinho do zero, né, tá certo? Mostrando que, para quem não se lembra dessa equação aqui, o cheque de consistência do oscilador harmônico simples, que é essa equação aqui, vou escrever aqui, essa equação aqui é a equação, vou apagar aqui o período, só também para não ficar muita zona. Essa equação aqui é a equação do oscilador harmônico simples, que dá um cheque de consistência para essa equação do pêndulo aqui. Bom, gente, então foi isso. Esse foi um exemplo bem simples, mas espero que tenha ficado claro aí como se aplicar o formalismo lagrangiano, tá certo? É escrever o lagrangiano em termos de encontrar coordenadas generalizadas, escrever o lagrangiano em termos dessas coordenadas generalizadas e substituir nas equações de Euler-Lagrange. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.